Achou que não vou falar sobre o velho barbudo? Vamos falar sobre ele. Vou falar rapidamente sobre o Marx e sobre alguns conceitos de Marx, né? Na real, aqui eu só vou falar dos conceitos. E, novamente, essa aqui é um mapa mental que eu peguei das internet por aí, simplesmente para poder mostrar alguns dos conceitos principais aqui do Marx, que estão basicamente todos eles aqui. Bom, primeira coisa, vamos pensar sobre o método dele. Ele vai utilizar, então, quando ele coloca aqui o materialismo histórico, ele é um método de análise do Marx. Então, o Marx vai dizer o seguinte: olha só, o que a gente tem que entender é que se eu quero analisar a história, eu tenho que analisar exatamente o que os homens fizeram a produção material desses seres humanos, tá? É disso que a gente fala quando a gente pensa a respeito de história. E é claro, assim, a gente pensa como a gente pensa justamente porque a gente tem e produz aquilo que a gente tem e produz, tá? Então, por isso que essa centralidade nesse elemento material presente aí na humanidade, tá? E, é claro, se eu tenho esse elemento material, a gente vai ter que lembrar também e pensar na questão das relações econômicas. O Marx, ele é um cara do século XIX e ele está enxergando o auge ali da primeira revolução industrial, a passagem, inclusive, para a segunda revolução industrial, e ele vai enxergar todas as transformações, ou boa parte das transformações, não só ele, mas muitos dos intelectuais da época vão estar enxergando todas essas transformações que a Europa passou e assim, as transformações nas relações sociais presentes por ali também, tá? Aliás, quando a gente fala nisso, a categoria que ele vai utilizar vai ser a categoria de classes sociais. Tá aqui, ó, classes sociais. E elas sempre existiram ao longo da história. Então, de um lado, a gente vai ter sempre a chamada classe dominante e do outro lado, a classe dominada. Tá? A classe dominante em pequeno número, mas com poder, e a classe dominada em grande número, mas sem poder. Tá? Que poder que essa classe dominante, que essa classe dominada não tem? Ela não tem poder político, não tem poder econômico, ela não tem o poderio das armas, nem nada parecido com isso. Ok? Bom, aí, então, a história da humanidade é a história dessas classes, né? Brigando, lutando umas contra as outras. Uma para continuar dominando e a outra para não ser dominada. Mas dessa relação surgem os diversos movimentos que a história tem. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de escravidão, a gente está pensando que para ter escravidão e para a escravidão produzir aquilo que ela produziu, a gente tem de um lado o senhor de escravo, do outro lado o escravo, tá? Quando a gente pensa no período feudal, né, durante a Europa, a gente tem que pensar também na mesma coisa. Então, de um lado eu tenho o senhor feudal e do outro eu tenho o servo. Quando chega o capitalismo, principalmente o capitalismo industrial, ele vai colocar de um lado a burguesia detentora dos meios de produção e do outro lado o proletariado que não tendo nada tem que vender o que ele tem, a sua força de trabalho. Tá certo? Bom, é muito importante, pessoal, que a gente olhe para o Marx, né, a partir de alguns prismas, assim, que são fundamentais. Então, o pensamento do Marx é uma coisa, a interpretação do pensamento do Marx é outra, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado a respeito disso, tá? Bom, um outro elemento que é importante lembrar é que quando a gente fala dessa luta de classe, então de um lado burguesia versus proletariado, a gente tem que pensar nessa relaçãozinha aqui. E o que o Marx enxerga da superação disso. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: olha, vivemos no momento no qual, dentro do capitalismo, a gente vai ter um governo da burguesia, ou uma ditadura da burguesia. Tá? Como a gente supera isso? Porque a superação do capitalismo seria a ascensão do proletariado a um lugar de destaque no qual ele teria, então, poder político, no qual ele dominaria o Estado, né? Ou algo parecido com isso. Bom, que momento seria isso? Seria isso que a gente chama de socialismo, seria o que ele chamaria de socialismo, que seria essa ditadura do proletariado. Ah, nossa, uma ditadura. Mas aqui não é simplesmente um governo da burguesia, seria o equivalente a uma ditadura da burguesia. Por quê? Porque a burguesia desde sempre esteve no poder, tá? Principalmente na Inglaterra, que na época que ele está analisando, beleza? E chegaria um determinado momento, então, no qual, através de uma revolução, a burguesia tomaria os meios de produção e conseguiria
colocar-se no poder, socializando esses meios de produção na chamada ditadura do proletariado, tá? Qual a intenção disso? Chegar a um patamar acima, que seria justamente o comunismo, no qual aí o Estado não seria necessário, justamente porque a Associação de Trabalhadores daria conta dessa organização, dessa sociedade, certo? Outro conceito que é muito importante para o Marx é o conceito de mais-valia. Por quê? Porque a mais-valia vai ser justamente aquilo que é a mágica que faz com que eu consiga transformar trabalho em dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e lucro e coisas do tipo, tá? Então o que vem a ser a mais-valia? A diferença entre o ganho do burguês e o salário do proletariado. A gente chamaria isso de lucro. Da onde vem o lucro, então? Da extração da mais-valia. Bom, como funciona essa extração da mais-valia? Vamos imaginar que um trabalhador gere para o seu patrão, para o seu proletário, gere para o burguês, sei lá, 100 em riquezas, tá? Só que chega o final do dia e esse trabalhador ele só ganha uma partezinha disso, uma parte bem ínfima disso, tá? Nem perto desses 100. Essa diferença, então, entre o que ele ganha e o que o burguês possuiu de riqueza, o que ele gerou de riqueza, vai ser o que ele chama de mais-valia, vai ser o que o Marx chama de mais-valia. Tudo bem? Uma outra coisa que é muito importante vai ser o conceito de alienação. Então, o que é alienação? Perda da consciência por parte do trabalhador no processo produtivo. Essa alienação ela é múltipla, tá? Mas, assim, de maneira bem rápida, a ideia de alienação, a palavra alienação vem de alien. Alien, que é alien, né? O que é o alien? O alien é aquilo que não sou eu. Alien, a ideia de alien é o outro, tá? Então, primeiramente, o trabalhador ele perde a consciência do trabalho que efetivamente ele faz, então ele deixa de ser dono do próprio trabalho, tá? Ele já não sabe mais o que ele faz porque o trabalho foi fragmentado, foi compartimentado. Esse trabalhador ele perde também, ele deixa de ser dono também do fruto do trabalho. E pior, ele não consegue enxergar os outros trabalhadores enquanto trabalhadores, justamente por conta dessas divisões todas que a gente tem. Ele não consegue enxergar um outro cara que é proletário enquanto proletário, porque ele se vê fragmentado. Por fim, a gente vai ter que levar em consideração que você, mas ele não vai achar estranho tudo isso, né? Ele não consegue perceber a própria exploração? Não, por quê? Porque ele é alienado, tá? Então essa ideia de alienação, ela vem com uma ideia de certa forma, uma falsa consciência trazida pela ideologia burguesa, tá? Então, como a burguesia é dona dos meios de produção, como a burguesia quem produz cultura e que diz o que é a cultura e qual cultura funciona e qual cultura serve, isso acaba com que essa classe trabalhadora não consiga se enxergar enquanto classe trabalhadora e ela não consiga também se enxergar como alguém que tem o direito à ascensão social, ou melhor ainda, tem o direito de ter aquilo que ela não tem, aquilo que foi retirado dela, por assim dizer. E pior, a mercadoria, no final das contas, acaba se tornando mais importante que ela. Então, a mercadoria acaba se tornando mais importante que a própria pessoa. De modo que a gente não consegue enxergar nas mercadorias, nas coisas que nos cercam, o trabalhador. A gente não consegue enxergar, a gente parece como se não existisse, como se o negócio fosse feito de maneira mágica, tá? E aí que a mercadoria ganha todo o status que ela tem. Ela acaba se tornando sinônimo de felicidade, ela acaba se tornando sinônimo de poder, ela acaba se transformando num símbolo para alguém de alguma coisa, e o trabalhador reconhece esse símbolo, reconhece esse status, reconhece esse poder, e não reconhece que aquilo só existe porque outras pessoas como ele acabaram produzindo, tá bem? Bom, o que eu tinha que falar do Marx de maneira bem rápida, tem muito conteúdo por aí, muito melhor do que isso, possivelmente, tá? Muito mais extenso, mas de maneira bem rápida, é isso que eu queria falar do Marx com vocês. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Tchauzinho!